E aí, Mob Talk, bora descobrir como é que faz para adquirir o primeiro imóvel. Hoje eu queria falar sobre o início do ano para o programa Minha Casa Minha Vida. Existe algumas sazonalidades. Sazonalidade é flutuação do mercado. Vamos pensar assim, ó. Pega aqui. Imagina que a gente está em janeiro e aí o mercado ele não segue linear com o volume de liberação de financiamento, de compra de imóveis. Ele vai conforme está a economia de cada pessoa no público que faz a aquisição deste imóvel. Por exemplo, janeiro é início de ano. Vamos começar por dezembro, né? Dezembro é fim de ano. Dezembro o pessoal está mais preocupado em fazer ali as compras de final de ano, reformar a casa, viagem. Então acaba tendo a sazonalidade, que é a diminuição, o padrão, meio que todos os anos é igual, o padrão é a diminuição na aquisição de imóveis. O pessoal meio que, putz, agora eu vou deixar para o ano que vem. Eu quero, eu preciso, mas agora eu vou deixar para janeiro. É como se fosse aí uma matriz de prioridade, né? O pessoal deixa a compra do imóvel em segundo plano e aí prioriza outras demandas, que é os presentes, os eventos de fim de ano, troca de reforma da casa e viagens e assim por diante. Aí o que acontece? A sazonalidade ela acontece em dezembro por conta desses eventos, ela vai para janeiro por conta de janeiro ser ali um mês de início, né? Todo mundo tá com aquela questão de, putz, agora esse ano eu vou fazer dessa forma, vai ser assim no meu trabalho, em casa e assim por diante. O que acontece? O governo ele também fecha os orçamentos, né? Ele apresenta todo ano uma matriz de teto de gasto anual para cada setor. E para o setor de habitação não é diferente, eles têm um teto de gasto que é apresentado ali. Então, só que aí esse teto de gasto é a verba que eles têm disponível naquele ano para compra de imóvel, para disponibilizar para construção de imóveis, para fomentar construtoras a fazer empreendimentos e assim por diante. Esse teto, esse valor que ele é estipulado, ele tem que durar o ano inteiro. Ele tem que durar o ano inteiro. Então vamos dar um exemplo lá que tem um valor X e ele vai ser distribuído em 12 meses aí para rodar o Brasil inteiro. E aí eles têm uma matriz onde divide por regionais. Só que o que acontece? Janeiro é um mês excelente para aquisição de imóveis porque o fomento ele tá mais baixo. O pessoal ele tá ainda naquele ponto de, putz, será que se a gente movimentar agora vai vender? As construtoras, o pessoal ali que bota dinheiro para investir nos imóveis, eles estão naquela, por conta da sazonalidade, eles estão naquela dúvida se faz sentido ou não, de fato, investir naquele momento. Tem muitas construtoras aqui nas regiões que a gente atende, que ela está fechando o ano com estoque de imóveis construídos para venda, e aí vira janeiro, vira o recurso financeiro do governo, eles colocam um novo valor, as novas metas, né, estipulado para o ano de 2025, e essas construtoras já entraram com estoque. Só que eles têm um problema, as construtoras elas têm um problema. O imóvel, depois que ele fica pronto, tem que ser liberado o habite-se. O habite-se é um documento onde vai um profissional da prefeitura lá para fazer a liberação do imóvel que ele está habitável. Então eles liberam um documento chamado habite-se, que quer dizer que tá top, dá para morar naquele imóvel, tá aprovado, né, bombeiro e tudo mais, essa questão. Só que o habite-se, o imóvel, ele só conta como novo para financiamento até 180 dias do habite-se. Passou de 180 dias, já não é mais um imóvel novo, passa a ser um imóvel usado. E aí, para o financiamento, o recurso para imóvel novo e para imóvel usado é totalmente diferente. Por exemplo, hoje, isso ele muda ano a ano, conforme está o movimento do mercado, conforme está a Selic, que o governo ele vai fazendo essas modificações necessárias para continuar fomentando, porque o mercado da construção é ali top 1, top 2 ali na economia do país, né? Junto com o agro lá, a construção é o que fomenta, e a habitação entra dentro disso.
né? Quanto mais habitação, mais recursos girando, libera dinheiro para as construtoras, a construtora bota construção no mercado, botou casa, botou apartamento, tem que vender. E aí a galera, o governo faz o fomento, com Minha Casa Minha Vida, e a galera vai comprar esses imóveis, certo? Só que aí o que acontece? Passou dos 180 dias, já não é mais imóvel novo. E o imóvel novo, ele libera até 80%. Né? Se a gente for falar de Minha Casa Minha Vida, libera até 80% mais subsídios, mais o auxílio que o governo dá para aquisição deste imóvel. Então é 80% do valor do imóvel financiado pelo banco. Minha Vida, estou ficando sem bateria aqui. Se for um imóvel fora do Minha Casa Minha Vida, tem bancos privados que liberam até 90%. Em alguns casos consegue, dependendo do perfil da pessoa que está financiando, consegue até liberar aí a documentação junto, inclusa o custo de documentação. Aí tem uma diferença de taxa de juros, né? Um banco privado, a taxa de juros está na casa de 9,5, 9,9, chega a chegar a quase 12, 11 ponto alguma coisa, né? No cenário atual, isso oscila, não são números fixos que vai manter para sempre, depende de como está a Selic, como está a economia, ele dá essas osciladas aí. O que acontece? Para o programa habitacional, o principal fomento do programa habitacional é que a taxa vai lá embaixo. Então ela está na casa de 4,5% a 5%, conforme a faixa. Isso é para faixa 1, aí tem faixa 2 e faixa 3, que chega a 6, 7, pode chegar até 7,5%, se não me falha a memória aí, de taxa de juros para financiamento. Só que um banco privado chega a 11, 12, faz o cálculo aí, é praticamente o dobro, vai dar muito mais juros, a tua parcela vai ficar muito mais alta durante o período, né? A gente falou em uma outra live, eu estava aqui com um especialista, um gerente nosso ali, Wesley Gastão, a gente falou um pouco sobre essa questão aí da taxa de juros, do tempo de financiamento. Por que tem os juros sobre o financiamento? Se você fosse emprestar 200 mil reais hoje para alguém que você não conhece, né? Você coloca lá, tenho 200 mil reais para emprestar, aí chega alguém que você não conhece para emprestar esse dinheiro de você, e aí você vai lá e empresta esse dinheiro para receber em um período aí de 30 anos, né, que é a média do tempo de financiamento, que seja 10 anos. A gente sabe que 200 mil que vale hoje, daqui 10 anos já não vale mais a mesma coisa, a moeda perde valor, né? Uma prova disso é que o dólar acabou de dar um salto aqui, ele saiu de 5,6 que estava, né, 5,60 mais ou menos, e foi para 6,40, caiu para 6,30, 6,20, e agora ele está oscilando ali nesse meio tempo. Quando acontece isso, a nossa moeda, o real, que é a moeda brasileira, ela perde valor. Isso acontece, isso reflete diretamente lá no bolso do consumidor final. A gente vê isso pela gasolina. A gasolina ela subiu do nada, pum, cotada no dólar. Só que o que mais impacta na economia e que interfere na questão do financiamento, da liberação de recursos, do fomento do governo para esse incentivo do Minha Casa Minha Vida, é que se a moeda ela perde valor, os investidores de fora, outros países, outras nações, empresas que estão trazendo recurso para dentro do país, que estão gerando emprego dentro do país, montadoras, vamos pegar um exemplo aqui que é muito falado, montadoras de carro, que vêm e montam suas fábricas no país, elas acabam tirando daqui porque o custo operacional fica muito mais alto. Aí você pega lá uma montadora que tem, vamos jogar aqui 10 mil funcionários, para ser pequeno, né? Tem montadoras que tem muito mais, mas 10 mil funcionários em uma determinada região ali, uma determinada cidade, pegar qualquer estado do país que você possa imaginar. Imagina aí próximo aí, de onde você mora, se você não estiver no Paraná, tá? Pensa nisso, a empresa vai e resolve fechar a operação. E aí todo mundo que trabalha lá é mandado embora. Essa galera vai ter que arrumar outro emprego. Só que diminuiu logo para a movimentação, para de entrar salário, para a fabricação do produto no país. A economia ela dá aquela desacelerada porque parou o giro do insumo. Então, mais ou menos, funciona dessa forma. E isso gera um impacto direto lá na questão do financiamento. E aí, como a gente estava falando, que é o foco principal, né, eu só estou tentando embasar com informações aqui para ficar mais fácil de você entender. Como eu estava falando, janeiro é um mês bom para comprar imóvel, porque quem está na ponta lá, enquanto construtor, que foi lá e botou a casa, botou o investimento lá para construir, está lá responsável pelo imóvel, janeiro é um mês sazonal. Ele tem essa questão do novo usado que eu acabei de explicar. Então ele precisa liquidar isso para ele entrar
com um estoque novo, né? Uma prateleira. Vamos imaginar aqui uma prateleira de uma loja, e na prateleira ele tem as casinhas dele lá, que ele construiu. Tem construtora de grande porte que tem 1000 casas, tem construtora de pequeno porte que tem 3, 4 casas, né? Indiferente, o cenário é o mesmo, eles precisam liquidar isso, eles precisam vender, e o quanto antes melhor. Então, janeiro, eles dão aquela segurada no preço. O ano já virou, tem a questão do IGPM, da Selic, né? IPCA, que são os indexadores aí que mudam o mercado. O que acontece? Esse construtor, esse cara que está com estoque que precisa vender, ele vai tentar vender rápido. Então, ele vai facilitar a condição para vender aquele estoque. Para quem quer comprar um imóvel já em construção, para quem quer comprar um imóvel já pronto, isso facilita bastante. Então é por isso que janeiro é um mês legal para você ir correndo comprar o seu imóvel. Porque o que acontece muito com o comprador final é, ele se planeja em novembro, aí em dezembro ele não compra porque é final do ano, aí em janeiro ele não compra porque é começo do ano, aí em fevereiro ele não compra por conta do carnaval e porque tem que comprar o material das crianças para a escola, aquela coisa toda, aí ele joga para março, e aí ele vai postergando, quando vê ele pega um cenário que não é já tão bom, tá? Então entender um pouco disso facilita para que você possa pegar um cenário promissor, um cenário bom para aquisição do imóvel. É claro que é importante você fazer o cálculo do quanto encaixa no teu orçamento, ter um planejamento, entender os imóveis, se você tem uma preparação para entrada ou não, quais imóveis que dá certo com base no que você tem de entrada, no teu perfil socioeconômico, né, financeiro, para que encaixe e dê certo para você. Mas esse cenário de entender um pouco como funciona toda essa macroeconomia e conseguir buscar as melhores oportunidades é o auge para você aí fazer a tua aquisição ainda em janeiro agora, conseguir buscar o teu imóvel, conquistar o teu imóvel agora em janeiro. Aqui eu estou falando para pessoas que querem conquistar o primeiro imóvel, mas não é diferente de um investidor. Pensa num investidor. Vou te mostrar a importância de você ter recurso, tá? O investidor. O investidor, ele tá lá e ele pega oportunidades, né? Então, o investidor tá lá, tem uma grana dele, faz um negócio dele, independente de qual seja o negócio dele. E ele tem um recurso parado. E recurso parado não dá retorno, porque a moeda perde valor. Se você tinha vamos botar ontem, mas vamos pegar o ontem como 2, 3 meses atrás. Se você tinha 100 mil guardado no banco, 100 mil valia 100 mil, né? 100 mil é 100 mil. Só que o dólar, subiu. Subiu o dólar, o que você comprava com 100 mil quando o dólar estava em 5,60, você não compra com o dólar em 6,40. Só que o que acontece? Acontece um movimento que não é muito legal, que é, beleza, aconteceu isso, os 100 mil que eu comprava X produtos, hoje já não compra mais X produtos. Então, deixar o dinheiro parado não é algo interessante. Aí esse investidor, ele tem uma oportunidade, surge uma oportunidade de um imóvel, por exemplo, um terreno que vale aí 300 mil e está sendo vendido a 150, 200, porque o dono está precisando levantar um capital para resolver um outro problema dele lá. Você já deve ter visto algum cenário parecido com esse. O fato dele ter esse recurso guardado possibilita ele fazer um negócio melhor. Porque o que ele faz? Ele vai lá e desembolsa essa grana, compra o terreno de 150, mas que a avaliação é 300, e fica lá com um bem, não está mais com dinheiro, agora ele tem um patrimônio. Só que o patrimônio que ele pagou 150 vale 300. Quer dizer que vai vender por 300 hoje? Provavelmente não, né? Se está sendo vendido a 150, por algum motivo não vende por 300 hoje. Existe uma diferença de preço médio de mercado e movimentação de mercado, né? O preço médio do mercado, vamos pegar aqui um outro cenário. Carro tem o preço da FIPE e o preço médio do mercado para aquele carro. Isso muda um pouco, é um outro mercado, mas o exemplo é o mesmo. O que acontece? O imóvel, se você tem um recurso para você aplicar, para você investir, facilita bastante, porque aí você consegue comprar este imóvel, né, com essas condições, pagando mais barato do que realmente é o preço de mercado dele. Lá na frente você coloca para vender, você vai colocar para vender acima do que você pagou. Então você tem a valorização deste imóvel que vai fazer o teu dinheiro multiplicar.
Tem muita gente que faz isso com leilão, só que aí você tem que ter um recurso aí para aplicar no leilão. E acontece também que você vai ter que ter aí um conhecimento sobre leilão para você não pegar problema, porque leilão pode gerar problema também. Aí o que que acontece? Pensa no seguinte, você tem um recurso, você consegue aproveitar oportunidades, né? Se você não tiver recurso, fica mais difícil de você conseguir abraçar uma oportunidade como essa. Só que para quem vai comprar o primeiro imóvel também existem oportunidades aqui, porque existe esse fomento do governo com Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você vai lá, faz aquisição de um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, existe a compra na planta, o imóvel pronto. E aí ele facilita bastante porque tem o subsídio, você é subsidiado pelo governo para aquisição do teu imóvel. Né? Você ganha um desconto, uma ajuda do governo para aquisição do teu imóvel. Obviamente, e eu preciso deixar bem claro isso aqui, que o Minha Casa Minha Vida ele é para aquisição do primeiro imóvel para moradia, tá? Primeiro imóvel para moradia. Então, eu sou empresário, eu vou comprar imóvel pelo Minha Casa Minha Vida. Não funciona assim. Eu tenho amigos empresários, tenho parceiros empresários que já tentaram comprar imóvel comigo pelo Minha Casa Minha Vida, né? Mas não funciona assim, não foi um, foi vários, mas não funciona assim. Ele é exclusivamente para as famílias que necessitam do primeiro imóvel. E aí ele tem as faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Faixa 1 para quem tem a renda mais baixa, pegar uma média ali de 1.500, 1.600, conforme a região, né? Até 2 salários para o faixa 1, e aí você vai ser mais subsidiado. Se você tiver mais de 3 anos de registro em carteira, somando todos os períodos, todo o teu histórico de registro independente, você entra como cotista, né? E aí você ganha um pouco mais de subsídio ainda. Hoje tem um fomento do Estado, que aqui no Paraná a gente utiliza o Coapar, que é um fomento do Estado para empreendimentos, né? Os empreendimentos que são parcerias de grandes construtoras com o Estado, com a Caixa Econômica, né? O banco ali do governo, para aquisição do imóvel, tem o subsídio federal e mais o subsídio estadual do Coapar. Aqui na região pode chegar até 75 mil de desconto esse imóvel. Então isso facilita muito para quem vai adquirir um primeiro imóvel. Estou pagando aluguel, vou comprar uma casa aí a média de preço de 200 mil, que é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Vou pagar 200 mil, 75 mil pode ser subsídio. Quer dizer que é uma regra que todo mundo vai pegar 75 mil? Obviamente que não. É conforme o teu perfil, conforme a tua renda, o tempo que você tem de trabalho. Se você tem independentes, filhos ou dependentes, você vai receber ali uma margem de subsídio dentro disso, tá? Mas já te auxilia, você acaba pagando mais barato, você acaba pagando bem mais barato do que se você for comprar um imóvel aí sem nenhum subsídio. Outra coisa que facilita bastante é a documentação. Documentação, ela representa, vai depender muito da região que você está, mas ela representa uma média de 3 a 5% do valor do imóvel, do valor da avaliação. Se a gente for falar de um imóvel de 200 mil, no mínimo você vai pagar ali uma média de 10 mil reais de documentação. Há casos que você ganha documentação, né? As taxas ali de FUNREJUS, tem as taxas da prefeitura, ITBI, que você paga, a média é 2%, vai depender da região, mas a média é 2%, né, que você vai pagar ali de ITBI, né, taxa de cartório, registro do imóvel. Então essas taxas, tem mais as taxas de aquisição de financiamento, tem algumas taxas no banco, que você acaba pagando lá por alguns serviços do banco para aquisição deste financiamento. Então essas taxas vai representar uma média de 3 a 5% do valor do imóvel que você está adquirindo. Esse custo, esse gasto, se você ganhar essa documentação, é 10 mil a menos que você está tirando do bolso. Então isso já facilita bastante também para você conseguir fazer a aquisição deste imóvel. Então ter esse entendimento, ter esse conhecimento facilita para você ter um planejamento. Porque o mais comum que chega para nós são pessoas que ela está pagando aluguel, ela tem uma renda ali mais baixa, ela não se preparou financeiramente para a aquisição do imóvel, mas ela acha que vai conseguir comprar uma casa pertinho do trabalho, pertinho da escola do filho, pertinho dos familiares, né, da mãe, do pai, enfim. Mas não é qualquer imóvel que dá certo de fazer a aquisição com Minha Casa Minha Vida. Ele tem algumas regras ali para aquisição desse imóvel,
E aí vai depender do teu perfil também para fazer essa aquisição, tá? Eu quero deixar aqui um pouquinho disso para vocês. Eu vou finalizar porque minha bateria tá para acabar, mas se você for anotar, anota. Se você for anotar alguma dica, anota a importância de você começar um planejamento financeiro para isso. E não quer dizer que você tem que esperar e juntar a entrada para daí comprar o seu imóvel. Talvez isso nem funcione. Lembra que a gente falou que o dinheiro ele perde valor? Digamos que você precisa de 30 mil de entrada. Você fala assim, beleza, então eu vou deixar para comprar imóvel em 2026. Aí o imóvel que valia 200, em 2026 vai valer 250. Aí você juntou 30 de entrada. Seu 30 mil já perdeu o valor, a gente deu exemplo aqui sobre isso, tá? Então cuidado com isso, tem um planejamento financeiro não só com relação a juntar a entrada, mas com relação a encaixar a parcela no teu financiamento, entender qual que é o melhor cenário para você fazer a aquisição hoje, tá? E aí você entendendo o melhor cenário, você se planeja, ao invés de você esperar um ano juntando a entrada para você comprar o seu imóvel, você compra um imóvel hoje, por exemplo, um imóvel na planta, que você vai pagar mais barato, e daqui 1 ano, 2 anos, você coloca para vender esse imóvel, pega a diferença que você vai ter de lucro, né, que você vai fazer uma alavancagem praticamente em cima desse imóvel, e depois você vai lá e compra um imóvel em outro bairro, que é onde você de fato quer. Pode acontecer esse cenário, é o mais comum para quem tem a renda mais baixa e precisa do Minha Casa Minha Vida, tá? Então, aproveita essa oportunidade para você se planejar, buscar as melhores opções, porque janeiro é um mês bom para aquisição de imóvel. Em uma outra live eu quero poder falar para vocês um pouquinho sobre o terreno mais construção. Porque assim, eu estou mostrando para vocês o caminho para você gastar menos e aproveitar as melhores oportunidades no melhor momento de compra do seu imóvel, né? E o terreno em construção, deixa eu voltar aqui, parte do custo do imóvel que você está adquirindo é lucro do construtor. É lucro do construtor. Eu também trabalho com construção, mas eu não tenho problema nenhum de falar isso para você. Parte do valor que você paga no imóvel é lucro do construtor. Se você fizer a construção de um imóvel, você enxuga esse custo para você. Obviamente que você vai ter que saber administrar esse imóvel, administrar a compra de material, entender um pouco de construção, porque quem já lidou com obra sabe que obra é problema. Obra dá problema, pedreiro que vai fazer a obra, normalmente ele pega 2, 3 obras e aí ele não dá conta de tocar a obra, acaba dando problema. Atrasa a obra, falta material, chove, estraga tudo, alguém vai lá e arrebenta o container, leva as ferramentas tudo embora. Então assim, dá problema. Só que, né, se você estiver disposto a lidar com esse problema, se você tem uma certa experiência com obra, faz sentido você mesmo fazer a construção, você vai economizar aí na aquisição do teu imóvel, tá? A gente fala disso numa outra live, em um outro momento. Agora eu quero deixar para você assim, estuda sobre aquisição de imóvel, se planeja para em janeiro agora você fazer a compra do teu imóvel, porque faz total sentido você adquirir um imóvel em janeiro. É um mês bom para aquisição, é um mês bom porque o mercado tá lento. Se o mercado tá lento, aí é a lei da oferta e demanda, né? Se tem muita oferta e pouca demanda, facilita comprar. Se tem muita demanda e pouca oferta, é tipo leilão. Vai ficar mais caro, vai ficar mais complicado. Beleza? As construtoras se comportam dessa forma. Quanto mais está vendendo, eu posso selecionar e escolher para quem eu vou vender. Então eu que escolho se eu vou parcelar a entrada, eu que escolho se eu vou dar documentação, eu que escolho por quanto eu vendo, se eu dou um desconto ou não dou. Eu escolho o cliente. Agora, se tem pouca gente comprando, eu não tenho muito poder de escolha. Logo, eu vou ter que vender para quem está querendo comprar. Por mais que eu tenha que abrir mão da documentação, dar um desconto, abrir mão de alguma coisa ali para conseguir fazer negócio. Para quem está vendendo, não vai querer deixar o estoque parado, não faz sentido. Beleza? Adota essas dicas. Feliz Natal para vocês.